ainda assim é possível haver um diálogo esse que promove entendimento, diálogo esse que promove crescimento, diálogo esse que nos permite compreender as diferentes formas de pensamento e ter a capacidade de podermos, além de entender, também decidir e caminhar firmemente na nossa fé, sabendo fazer a apologia correta naquilo que nós entendemos, naquilo que nós tomamos por convicção genuína na nossa caminhada, e o fazemos com alegria, com disposição, com entendimento, louvando e bendizendo o Senhor. Nessa noite eu quero de antemão agradecer a Deus pela vida do pastor Johnny Júnior. O pastor Johnny é um companheiro ministerial que o Senhor tem nos permitido conhecer, não há muito tempo, mas o pouco tempo que o Senhor nos permitiu conhecê-lo, nos deu um amor muito grande pela vida dele. Eu quero agradecer a Deus por isso. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se fazem presença aqui nessa noite. Em especial, quero louvar a Deus também pela vida do meu amigo, pastor Wilson. Pastor Wilson, que já tivemos muitos debates, embates, concordâncias, discordâncias, e permanecemos firmes na fé como amigos, companheiros, e louvado seja o Senhor também por isso. A ministração nessa noite, eu acredito que já está colocada aqui, se é essa, é a mecânica da salvação, tema proposto pela vida do vosso pastor Johnny. Eu quero crer que Deus irá ministrar as nossas vidas, como um bom assembleiano. Deus abençoe. Como bom assembleiano que somos, eu quero colocar um texto como base dessa ministração. Nós vamos hoje trazer mais uma palestra, porque nós vamos precisar fazer aqui uma construção histórica, para que possamos entender as futuras ministrações. E é lógico que essa construção histórica pode ter alguma falha da minha parte como um historiador amador. Semana que vem o pastor Johnny me corrige e a gente fica tudo em paz, sem problema algum, tá bom? A base é João 3,16. Os irmãos conhecem bem um texto que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não, mas tem a vida eterna. O texto base vai ser esse. Nós queremos colocar então em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui se eu aprendo. Vamos dar a ponta para que lado? Para cá mesmo? Antena nossa lá do lado. Então a nossa apresentação aqui, meu nome é João Nascimento, sou marido, pai, marido da Fabrício Nascimento, pai do Paulo Vitor da Ana Beatriz, pastor da Assembleia de Deus Centro-Oeste, Campo de Campinas. Estou no Ministério Pastoral desde o ano de 2006 e louvando a Deus por isso. A minha formação, sou administrador, teólogo e pós-graduado em teologia interconfessional. Como arcabouço da nossa fé, sou também trinitário, acredito em um Deus Pai, Filho e Espírito Santo, cremos na doutrina da Trindade. Na nossa percepção em relação aos dons, somos pentecostais, nossa crença, somos continuistas, acreditamos que os dons, eles continuam. Na nossa percepção escatológica, sou dispensacionalista progressivo, não clássico. Acredito que nem todos os pontos de vista dentro da escatologia são literais, alguns são simbólicos, alguns são pretéritos, outros estão acontecendo e outros são futuros. Então sou progressivo e, na minha perspectiva soteriológica, sou arminiano clássico. Há uma diferença, eu quero falar com vocês hoje sobre isso. Dentro dessa matéria, já coloquei o texto aí que nós falamos, nós vamos falar sobre soteriologia. A palavra soteriologia, ela vem do termo grego da junção de duas palavras, soteria, tanto a palavra grega quanto a palavra latina, a palavra hebraica, dá a ideia de saúde, de cuidado, de socorro, de alguém que está sofrendo e precisa de um amparo. Então essa palavra, ela significa, foi traduzida no nosso português como salvação. Então, soteros,
soteriologia, soteria, traz essa ideia de salvação ou libertação. E o termo logos, ou logia, traz a ideia de pensamento, entendimento, estudo, tratado. Então, o termo ficaria, na sua percepção inicial, como tratado da salvação ou doutrina da salvação. Nós vamos colocar aqui, a partir de agora, durante esses dias que virão, eu, pastor Dione, pastor Enoque, nós falaremos dentro dessa matéria, que é a matéria da soteriologia, a doutrina da salvação. A questão é que dentro dessa matéria, a doutrina da salvação, existem algumas percepções que são diferentes, divergentes em alguns pontos, mas também elas acabam sendo convergentes em outros, e nós queremos poder ministrar isso a vocês. Isso não é estranho dentro do mundo acadêmico. Minha esposa, por exemplo, ela é da área da psicologia, e ela está se formando, fazendo a sua especialização agora em TCC, terapia cognitivo comportamental. É uma terapia que observa mais o comportamento. Só que dentro da psicologia existem outras matérias, como a Gestalt terapia, que observa a questão, por exemplo, do ser humano mais como o indivíduo que pensa, que sente, e não pelo comportamento, mas voltado mais para o lado das emoções. Dentro dessa mesma percepção existe a psicanálise, que vai olhar o histórico de vida. Então não é estranho dentro do mundo acadêmico, dentro de uma matéria, existir percepções diferentes. Embora que existam percepções diferentes, nós caminhamos em um alvo principal. Nós queremos falar sobre a salvação em Cristo, queremos falar da misericórdia e da graça de Deus derramada sobre a minha e sobre a sua vida, do Deus que nos amou de tal maneira que nos deu Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e por causa dele, hoje nós podemos estar aqui e glorificar o santo nome do Senhor nosso Deus. Vamos para frente. No decorrer da história, isso na história da igreja, na história da teologia, surgiram várias perspectivas sobre essa matéria, a matéria da soteriologia, tais como o luteranismo, o calvinismo, o arminianismo, e eu coloquei também o universalismo, dentre outras. Essas são as percepções que, algumas dessas aí, mais voltadas a partir agora do século XVI para cá. Nós temos percepções lá no início da igreja, não foram consolidadas, formatadas como essas foram, mas já havia algumas percepções desde os pais da igreja, e isso também foi ensinado na igreja com o passar dos anos. E nós queremos aqui nessa noite voltar o entendimento, voltar a nossa mente justamente a esses dois pontos que nós queremos tratar. Nós vamos apresentar o ponto histórico de ambas as perspectivas, e vou apresentar aqui também, quero tentar ser honesto nas minhas apresentações, eu deixo aberto para o pastor Johnny me corrigir se eu falhar na percepção calvinista em relação a alguns pontos da sua perspectiva na salvação, e quero também apresentar o nosso ponto de refutação, uma vez que eu fui chamado para poder falar contra o calvinismo. O pastor Johnny, na semana que vem, vai estar falando a favor. Dentro dessa posição, eu quero aqui então falar sobre esses dois tipos de pensamento, tanto o calvinismo quanto o arminianismo. O livro base nosso, os irmãos podem estar adquirindo, eu acredito que, não sei se o pastor Johnny já mostrou aí para o grupo da igreja, mas é um livro da editora Reflexão, chamado justamente Contra o Calvinismo, um PhD norte-americano chamado Roger Olson, que além de ser professor universitário, tem uma série de formações, dentre elas um doutorado na história da teologia, e conhece muito bem essas matérias, especialmente da soteriologia. Conseguiu entender,
lê muito sobre essa perspectiva em que ele se levantou para fazer uma teologia contrária, e nesse sentido ele escreveu esse livro, e eu coloco aqui o nome para a disposição dos irmãos. É importante, há uma frase, eu acho ela muito importante, que diz assim: olha, quem não lê é obrigado a acreditar em tudo que lhe dizem. Então, se você só ouvir o que a gente vai dizer, é bom, é lógico que nós temos um compromisso ali com a verdade, mas se você ler, você vai aumentar ainda mais o seu know-how de conhecimento. Isso vai ser muito bom para a sua vida, vai te dar entendimento e direcionar a sua vida de uma forma toda especial. Então, continuando um breve relato histórico. Primeiro ponto, nós queremos falar sobre perspectiva histórica do calvinismo. A palavra calvinismo, ela vem justamente do sobrenome de um teólogo francês. O nome dele original, Jean Calvin, nasceu em Lyon, na França, no ano de 1509. Foi alguém que se preparou de forma especial dentro da teologia. Ele se tornou mestre na matéria aos 18 anos de idade. Existem alguns livros interessantíssimos que nós podemos citar a respeito da história dele, bem curto, para dizer assim, fácil de leitura. É um livro da editora, se eu não me engano, a editora Fiel, escrito por Steve Lawson, que vai falar sobre João Calvino e a pregação expositiva, o compromisso desse homem com a teologia, com a pregação expositiva, que é aquela que traz de fato o entendimento do texto. Era alguém que era capaz de abrir a Bíblia, colocar o texto em hebraico de um lado, grego do outro, e ministrar a palavra de uma forma maravilhosa. Alguém que tinha um compromisso com aquilo que ele estava ministrando. Por um tempo ele esteve longe da Suíça, um lugar que depois ele migra para Genebra especificamente. Houve uma questão política, ele foi convidado para se retirar da cidade, depois ele retorna. 3 anos depois, ele havia parado no texto de Isaías, se eu não me engano, Isaías 54 ou 55. O certo é que Steve Lawson, na sua perspectiva histórica, vai dizer que quando ele volta, ele havia parado, por exemplo, no versículo de número 4, e ele volta 3 anos depois e dizem: irmãos, vamos continuar a nossa pregação. Isaías 55, versículo 5, vamos lá. E continuou onde havia parado. Alguém que tinha um compromisso com aquilo que ele se propunha com a igreja, em ensinar, ministrar e trazer verdades maravilhosas. Eu tenho N livros deles, inclusive de João Calvino, mesmo sendo arminiano, inclusive comentários de João Calvino de diversas porções bíblicas. A respeito dos Salmos, ele tem vários livros densos para poder expressar a respeito de cada posicionamento que os salmistas escreveram. Foi um grande mestre na matéria da teologia. Anos mais tarde ele migrou para a Suíça, especificamente lá no ano de 1533, isso após ele se converter ao protestantismo, uma vez que ele era católico. Ele se converte ao protestantismo. Ao converter-se ao protestantismo, a fé reformada, ele então ele vai tornar-se pastor-chefe na igreja em Genebra. Nesse momento ele se torna um profeta estudioso, conhecedor das línguas originais do canon sagrado, e ele vai lançar uma coletânea teológica que atravessou eras, atravessou séculos, chamada essa coletânea de As Institutas da Religião. Isso aconteceu no ano de 1536. Ele vai lançar esse conjunto teológico, colocando as suas perspectivas. Em especial, ele vai começar a tratar de uma doutrina que ficou atrelada literalmente à sua pessoa. Se uma hora o calvinismo deixa de ser chamado calvinismo, é para ser chamado de a doutrina, especificamente muitas vezes por aqueles que estão de fora e não têm conhecimento, de doutrina da predestinação, voltando a mente, o coração para o pensamento de João Calvino também. Nós tinha mais um pedaço do slide que cortou, mas ele vai ter um aluno chamado Theodor Beza,
Deodoro Bessa vai ser um aluno muito especial, alguém que vai caminhar com ele do seu lado, vai entender seu ponto de vista. Não é João Calvino que vai de fato dar origem a essa linha teológica chamada calvinismo. Na verdade, são os alunos de Deodoro Bessa, que também era professor, se tornou professor na Academia Teológica de Genebra. E esses alunos, depois da morte de João, eles fazem um apanhado dos seus pensamentos teológicos e cognominam esses pensamentos de calvinismo. Mais tarde, para combater ou resistir à linha que veio por parte dos holandeses, eles vão lançar a base que muitas vezes hoje é confundido com o calvinismo, aqueles que acreditam rigidamente na perspectiva chamada tulip, ou tulipa no português, que fala literalmente um acróstico que dá a ideia dos 5 pontos fundamentais da perspectiva calvinista. É interessante entender que muitos calvinistas acabaram tomando a prerrogativa para si de que um calvinista ele é um reformado e que todo reformado é calvinista. Na verdade, a ideia da reforma dentro da igreja, ela surge na Idade Média, já a partir de dando assim um pouco mais de valor em Erasmo de Roterdã, entra depois ali no século X, quando acontece a cisma do Oriente, final do século XI, acontece a chegada a levantada dos valdenses, que era um grupo de pessoas simples que resolveram ministrar a palavra de Deus de uma forma acessível, traduzindo à luz. Eles foram rechaçados, resistidos pela Igreja Católica, uma vez que essa dominava e tinha vamos dizer assim, a força para impedir com que a Bíblia fosse transliterada e fosse propagada para pessoas simples. Isso aconteceu, esse sentimento também de reforma veio por eles, passou pelos anabatistas, Jerônimo Savonarola, passou por John Wycliffe, Jan Hus, passou no coração de Martin Bucer. Ainda antes de Lutero, levantou-se um homem chamado na Suíça, chamado Ulrich Zwingli ou Zwingli, depende da forma que você preferir traduzir, ou Urico, no português seria melhor esse, Urico Zwingli. E esse homem, ele foi, quem sabe, foi a principal peça para que a reforma de fato acontecesse da forma que aconteceu. Lutero foi o porta-voz, Zwingli foi de fato a peça-chave que fez com que a reforma nesse período do século XVI acontecesse. E aconteceu de forma especial, porque o que estava acontecendo na Suíça ainda antes de João Calvino, esse sentimento de reforma, fez com que ainda na liderança de Zwingli, fez com que a própria Suíça se afastasse do reino germânico, se afastando justamente por causa das cobranças da Igreja Católica em relação ao domínio dentro daquela nação. Então houve esse afastar de lá também nesse período. E Zwingli foi o responsável por levar as pessoas a pensarem sobre a palavra. Ele foi o principal responsável por pelo menos 3 das 5 solas da reforma. Ele foi responsável pela sola gratia, sola escritura e sola fide. Ele foi quem pensou justamente sobre esses pensamentos chaves que fizeram com que as pessoas entendessem. O que são isso aí que o senhor falou, pastor? São pensamentos específicos que colocaram base para o sentimento que já vinha se acarretando desde a Idade Média do que eles queriam. Eles começaram a dizer: não é por indulgências, sola gratia, pela graça que nós somos salvos, não é
não é porque eu pago para mim ser salvo, mas é pela fé em Cristo que eu recebo a salvação, permaneço fiel na presença do Senhor. Foi nesse ponto em que entendeu-se que era pelas Escrituras Sagradas, voltando às Escrituras Sagradas, que nós teríamos um entendimento, não por contos ditos por padres que muitas vezes nunca haviam lido verdadeiramente o texto sagrado, mas tomavam muitas vezes a liturgia de uma missa e iam contar a história que eles haviam ouvido de outra pessoa e que nada tinha a ver com a verdade sagrada. Então esse sentimento veio no coração de Eurique, e isso transbordou no início desse século XVI, a chegar ao ponto desse monge agostiniano lá na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517, ser capaz de pegar as suas 95 teses e lá na porta do castelo de Westminster colar essas 95 teses e declarar que era necessário haver uma reforma dentro da igreja. Isso é muito importante. Eu não sei se você sabe, mas aquele pensamento de Lutero, influenciado também por Eurique, fez com que a palavra, com que esse sentimento se espalhasse pelo menos de 3 meses em toda a Europa. Isso causou algo tão grande que a igreja, em diversos lugares, começaram a produzir e reproduzir o pensamento desses homens. E o que aconteceu foi que pouco tempo depois, um homem jovem de apenas 13 anos, viajando de Portugal, de Lisboa para Jacarta, pega um desses folhetinhos chamado Las Diferencias de la Cristandad, isso em espanhol. Ele começa a ler o folhetinho, um jovem chamado João Ferreira de Almeida. Esse rapaz começa a ler esse folhetinho e tinha sido enviado como padre para aquele país exercer o seu ofício missionário aos 13 anos de idade. No meio do caminho ele se converte à fé protestante e coloca no seu coração que a partir daquele momento ele se desgastaria para que a Bíblia fosse traduzida para o português e as pessoas tivessem o alcance dessa verdade. Olha só, às vezes a gente pega ela, né? Só dia de terça, dia de quinta, dia de domingo, e teve alguém que gastou uma vida para que ela pudesse ser traduzida, para que nós tivéssemos esse acesso. Nós precisamos lembrar disso. Esse sentimento se levantou. E o que é então de fato, pastor, um reformado? Um reformado é alguém que tem esse sentimento de não conformidade com o mesmo. Essa pessoa que diz: eu preciso melhorar. Alguém que não se assenta num sentimento dizendo que está tudo bom. Eu preciso continuar em pleno desenvolvimento da minha vida, da minha fé. A palavra de Deus diz em Provérbios que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada dia mais e mais, até ser o quê? Dia perfeito. A nossa caminhada com Deus é assim. Quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós dizemos para o Senhor: eu quero continuar crescendo, mais a luz de Deus brilha sobre nós e nós temos a capacidade de continuar desenvolvendo. Então, o que é? Um calvinista pode ser reformado? Sim, se ele continuar com aquele mesmo sentimento da igreja reformada. Qual era? Igreja reformada, sempre reformando. Há um conselho chamado Conselho Mundial das Igrejas Reformadas. Dentro desse Conselho Mundial, que está formatado entre mais de 200 denominações ao redor do mundo, dentro de 107 países, nós vamos perceber que há igrejas que são calvinistas, rígidas ou hipercalvinistas, que não foram aceitas dentro desse Conselho Mundial de Igrejas Reformadas. Por exemplo, a Igreja Batista Sul-Americana, da qual, por exemplo, Minneapolis faz parte, o grande interlocutor do hipercalvinismo, o pastor John Piper, a igreja dele, a denominação dele não foi aceita dentro desse conselho mundial. Então, todo calvinista é reformado? Não.
Mas todo reformado, ele é calvinista? Não. Mas todo calvinista, ou algum calvinista pode ser reformado? Sim, pode ser reformado sim. Dentro desse Conselho Mundial, por exemplo, existem igrejas com o pensamento dos valdenses. Dentro dessa igreja reformada, existem igrejas com o pensamento dos irmãos espanhóis, lá ainda da Idade Média. Existem igrejas que estão ainda seguindo os pensamentos dos irmãos holandeses, os remonstrantes do século XVII. Então, que são arminianos. Então, dentro desse conselho, nós vamos entender que há esse conjunto grande de igreja. O tema, então, essa expressão reformado, ela é só dos calvinistas? Não. Um crente arminiano, um crente calvinista, ele pode sim ser um irmão de fato reformado, desde que ele alimente no seu coração as 5 verdades inseridas lá dentro da reforma, alimente no seu coração esse desejo sempre de continuar crescendo, desenvolvendo, nunca se acomodando. Eles são chamados de reformados revisionistas. É aquele que é capaz de sentar na frente de alguém que pensa diferente do que ele e dizer: quero te ouvir, deixa eu ouvir também a sua versão, deixa eu ouvir você falar também, vou te dar voz, mesmo que eu pense diferente, eu vou te dar voz para que você também fale. E isso é o sentimento reformado que deve haver dentro de nós também. Amém? Pastor Johnny gosta muito de usar o termo parcimônia, né? Esse termo de respeito, de apacentamento, de cuidado, de saber respeitar o limite daquele que pensa diferente. E nós precisamos pensar também dessa forma. O que acontece? Nós falamos sobre João Calvino, mas nós precisamos falar sobre quem foi também Jacó Arminio, para que os irmãos entendam o porquê do calvinismo. O nome original desse homem é Jacobo Zermasson, que significa Jacó, ou Jacob, ou Jacobus, ou Jacobo. Várias versões do nome dele existem por aí. Filho de Hermã. Foi traduzido de uma forma latinizada o nome dele, colocaram Arminio, ou Arminius, ou Arminium. De qualquer forma, Jacó Arminio. Ele nasceu em uma vila chamada Oldwater, na Holanda, no ano de 1560, uma família bem simples, uma aldeiazinha bem pequena. Bem cedo os pais dele morreram, e o pastor da congregação dele acabou adotando ele. Ele ainda muito novo, se destacou para a linha de estudos. Aquele pastor resolveu ainda, enquanto em vida, investir na vida dele, para que ele pudesse estudar. E o que aconteceu foi que ele estudou na Universidade de Leiden, na Holanda. Ele se tornou um exímio pensador, houve um destaque nos seus estudos, e ele, ainda simples de origem, os mercadores de Amsterdã resolveram investir 3 anos da sua formação para que ele pudesse ir para a Academia Genebrina, ele fosse para a Suíça estudar juntamente com Theodor Beza, que seria professor dele, calvinista, ensinando essa linha de pensamento que João Calvino trouxe e inseriu ali nesse período, na passagem do século XVI. Ele se tornou um grande aluno, e depois nesse lugar, essa mesma universidade em Genebra, ele acabou tornando-se professor, não apenas professor, mas um professor referendado pelo próprio Beza. Embora que ele tinha alguns pontos de discordância, ainda assim foi referendado pelo seu professor em 1587. Ele foi ordenado ao ministério pastoral no mesmo ano e foi desenvolver a sua vida como pastor em uma congregação local. O que acontece é que no ano de 1591 ele começou a ensinar, trazer exposições sobre a epístola aos Romanos. Para quem é um calvinista, quando você fala de Romanos,
nós estamos falando de um dos textos base, fundamentais, para sustentar a perspectiva calvinista, especialmente Romanos 9. E quando se fala a respeito da Epístola aos Romanos, que ele teve a coragem de se levantar e fazer uma exposição, e a exposição dele vai contestar literalmente a perspectiva fatalista. E nós vamos falar sobre isso nessa noite, como também enobrecer o amor e a graça de Deus, isso lá no ano de 1591. Os seus seguidores, ele vai morrer no ano de 1609, e os seus seguidores, da mesma forma que aconteceu com João Calvino, vão formatar, vão juntar seus pensamentos, a sua teologia, e vão reapresentar essa linha de pensamento. Isso nesse período, quem era o regente da Holanda era Maurício de Nassau. O que acontece nesse período é que também Maurício de Nassau era calvinista. Houve ali um sentimento contrário a essa percepção desses homens chamados remonstrantes, porque eles remonstraram as obras de Jacó Arminio. Esse mesmo termo remonstrante, além de demonstrar novamente, é uma expressão dada também dentro da língua original holandesa para um reformado. Então eles eram reformados, os reformados holandeses, demonstrando a perspectiva calvinista, a perspectiva arminiana dentro da igreja, que naquele tempo na Holanda era justamente calvinista. Houve uma resistência política, alguns irmãos arminianos chegaram a ser mortos, houve um confrontamento no ano de 1618 e 1619 em Dordrecht, uma cidadezinha que depois ficou conhecida justamente porque ali aconteceu o sínodo de Dort. Aconteceram 154 reuniões para ver se eles aceitavam essa perspectiva, e eles foram diante dos calvinistas apresentar a sua linha de pensamento. Esses ministros, durante esse período que saiu do ano de 1618, entrou no ano de 1619, mais de 3 meses direto nessas defesas. Eles, no final desse período, eles não foram aceitos a sua perspectiva. Ali naquele momento eles apresentaram um acróstico, e esse acróstico é factis, significa no português fatos, apresentando justamente os 5 pontos da percepção interpretativa do arminianismo. E esses pontos, eles depois foram rebatidos pelos calvinistas, que a partir desse momento eles geraram essa contrapartida, lançando a TULIP, que é o acróstico calvinista, também com 5 pontos, rebatendo o pensamento arminiano. O que eu quero dizer e apontar para os irmãos aqui? Nesse instante da história, há uma divergência muito grande. É lógico que há uma questão sobre, quando se fala de história, dizem que só se conta a história por parte do vencedor. Quem conta a história normalmente é o vencedor, e ele conta a sua perspectiva. É bem capaz que eu, como arminiano, estou contando aqui, o meu pastor Johnny discorde talvez alguma questão. A minha tentativa é de ser honesto naquilo que me propus a fazer, mas havendo alguma discordância, com certeza o pastor Johnny vai me corrigir depois, e a gente vai continuar o debate de forma parcimoniosa em nome de Jesus. Mas o certo é que os pastores e ministros, eles foram expulsos da igreja calvinista, eles foram expulsos das suas posições políticas, foram expulsos das suas paróquias, perderam as suas direções, alguns deles perderam algumas propriedades. Houve quem também nesse período dessa definição chegou a ser morto, e eles ficaram um tempo expulsos da Holanda até a morte de Maurício Nassau. Quando ele morreu, eles retornaram com muita força, e o arminianismo nunca mais parou. A perspectiva, existem diferenças
nos pensamentos entre um e outro. Um calvinista, ele pode ser levado a um ponto em que ele é considerado um calvinista rígido, um calvinista extremo. Ele pode também ser chamado de neocalvinista, ele pode também ser chamado de hipercalvinista. Essa percepção da pessoa que assim está e assim age é alguém que leva ao pé da letra a tudo. Eu não estou aqui para falar mal dos meus irmãos calvinistas, pelo contrário, eu acredito que nós iremos morar no mesmo céu. Eu estou aqui para falar contra o calvinismo extremo, porque todo extremismo, dentro de uma perspectiva teológica, pode levar você ao fanatismo, e o fanatismo em qualquer lugar é prejudicial, né? Luiz Saião diz que dentro do meio dos muçulmanos existem os xiitas, e no meio dos cristãos muitas vezes existem os xaracos, né? Que são esses fanáticos que enchem o saco dos outros, né? Com esses extremismos que às vezes acabam não promovendo a fé, não promovendo a paz, não promovendo o crescimento, não divulgando ou propagando conhecimento, mas muitas vezes trazendo dissoluções. E nós precisamos fugir desse tipo de pensamento. Então nós vivemos numa época de grandes desafios, nesse período do evangelicalismo moderno, em que muitos sentimentos de muitas pessoas se acham na condição de exigir, declarar, definir, ordenar para que Deus faça muitas coisas. Nós estamos numa época em que a teologia da prosperidade está em voga, numa época em que o deísmo terapêutico moralista está aberto aí. O que é isso? É que Deus age como um pai, como um avôzão, que perdoa tudo, abraça tudo, ama tudo e serve tudo, mas cobra para que você seja bom. Então, existem essas linhas. O que acontece é que nos anos 70 nos Estados Unidos surgiu o Jesus Movement, que em português é movimento de Jesus, em que muitas pessoas se levantaram para dizer: olha, vamos ficar doidão para Jesus, mano. E aí vocês entendem para onde se levou. Existem muitas linhas atuais que estão seguindo isso aí, né? Algumas denominações que colocam, né, algumas coisas diferentes, não vou citar aqui, esse negócio aqui na internet pode dar problema. Então é isso aí. Surgiram o movimento carismático da terceira onda nos anos 80, acentuando e dizendo, prerrogando para si também o domínio dos dons, levando para uma perspectiva superficial da fé e do entendimento da continuidade desses dons. Surgiu no Brasil também, no final nos meados dos anos 70 e 80, o neopentecostalismo, que é uma linha que, a partir da nossa perspectiva pentecostal, se distanciou. Reuniões em que se fala muito dinheiro, ou então trabalha muito a questão do exorcismo. Os demônios muitas vezes têm mais oportunidade para falar do que os irmãos, e isso muitas vezes tem acontecido em muitas igrejas. E o que acontece é que, em tempos difíceis, são exigidas medidas extremas. O que vai acontecer é que ali na década de 40 vai surgir um escritor chamado Loren Bootman, que o próprio Roger Olson vai falar sobre ele. Ele se levantou resgatando justamente esses pensamentos extremos do calvinismo, como calvinista rígido, justamente para levantar, combater e resistir esses tipos de destonação no meio cristão. E além dele, surgiram também outros, alguns inclusive que os irmãos conhecem. Surgiu, por exemplo, James Montgomery Boyce, pastor
numa igreja, foi pastor na igreja de Filadélfia, foi professor, catedrático em várias universidades, pastor, mas também calvinista rígido, viveu até os anos 2000, e justamente nesse período, dos anos 70, 80, 90, ele se levantou para resistir justamente essa bagunça que estava. Nós temos conhecimento, alguns irmãos conhecem muito o R.C. Sproul, já leram muitos livros dele, tem uma gama de livros traduzidos para o português, bom escritor, mas também é o calvinista rígido, embora que na sua percepção da eleição, ele é o infralapsariano. Então ele tem uma percepção um pouco diferente daquele que é supralapsariano. Se nós tivermos oportunidade, eu quero falar sobre isso. Nós temos John Piper que acabou levantando uma onda de novos teólogos, fez arder novamente no coração de muitos jovens dentro de igrejas, inclusive pentecostais, o desejo de voltar para a academia. Nesse intermeio acabou se tornando uma inspiração para jovens assembleianos, para jovens batistas renovados, presbiterianos renovados, que acabaram retornando a essa percepção, ou voltando-se para essa percepção neocalvinista, que surge a partir também dos ensinos de John Piper. John Piper, ele é um calvinista extremo, ele é vivo, é pastor numa igreja de Minneapolis, e o seu extremismo, como vocês terem uma noção, no ano de 2005 ele pregou uma mensagem sobre a soberania de Deus, e nessa mensagem ele declarou que todas as coisas foram feitas para a glória de Deus. Isso é muito bonito, né? Essa primeira porção é maravilhosa, mas ele diz que no poder soberano de Deus, ele domina, determina, pré-ordena e conduz cada ação. A queda das Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001, na verdade aconteceu de forma direcionada, ordenada, controlada por Deus. As mais de 2.500 pessoas morreram para a glória do Senhor, segundo John Piper. Então esse é um calvinista extremo, esse é um calvinista da linha rígida, que leva a tulip a sua percepção máxima. Dentro desses escritores nós temos também John MacArthur. John MacArthur é um grande escritor, tem vários livros dele, mas John MacArthur, ele como vários desses calvinistas extremos, eles são contra também a continuidade dos dons. Então, por exemplo, um assembleiano, para ser calvinista, ele tem que ser um calvinista revisionista, porque se ele for um calvinista extremo, ele tem que abandonar parte daquilo que ele crê na sua percepção pentecostal, porque o calvinista extremo, ele não acredita na continuidade dos dons. Para ele, os dons ficaram ali no primeiro século da igreja primitiva, encerraram-se ali. Então, quem fala línguas estranhas, ou tem dom de profecia, ou aquele que tem dom da ciência, da sabedoria, o dom de revelação, aquele que tem o dom de ministrar, aquele que tem o dom do pastoreio, do evangelismo, o dom do repartir, que a Bíblia trata lá em Romanos 12, aquele que tem o dom da maestria de ensinar como mestre, conforme o pastor de vocês, pastor Diônio, esse não poderia existir mais. Aí há uma confusão nesse calvinismo extremo, porque eles dizem que os dons cessaram, mas o texto de Efésios 4, por exemplo, aponta que Jesus deu os dons aos homens, ele mesmo deu. Que dons ele deu? Uns para pastores. Então, pastoreio não é uma posição hierárquica, mas é um dom de Deus dado para alguém conduzir outros, como também o evangelismo, o profeta, aquele que vai ser missionário, que no caso é o apóstolo, porque a palavra apóstolo, quando ela foi latinizada, foi para missionário,
que no português é missionário. Meu irmão é missionário lá na África, hoje ele está na Tanzânia. Então, lá na África ele é um apóstolo, é alguém que é enviado daqui para lá, para abrir igrejas, trabalhar para o Senhor, louvar o nome de Deus, ganhar vidas que nós aqui não conseguimos alcançar. Ele está lá. Então, isso é bom. Só que quando entra em conflito, justamente nesse ponto, em que quando você diz, sou calvinista que acredita em todos os 5 pontos, sou calvinista extremo, sou um calvinista rígido, então você tem que aceitar essa negação dos 5 pontos. E se você nega os 5 pontos, então você não é um calvinista extremo, você pode ser um calvinista, revisionista e até reformado, levando em consideração que um calvinista, olha só, extremo, ou calvinista rígido, ou hipercalvinista, ele não pode ser assembleiano, porque o assembleiano é pentecostal. A gente continua crendo nos dons espirituais, a gente continua crendo que quando a gente ora aqui, o Espírito Santo se move no meio da igreja, e ele pode curar alguém imediatamente. Nós acreditamos nesse instante aqui, que quando nós estamos falando da palavra de Deus, o Espírito Santo está trabalhando nos corações, e nesse instante que ele está trabalhando nos corações, se nós fizermos o apelo, ou fizermos a oferta da salvação, convidando alguém para entregar sua vida para Jesus, nós acreditamos em João 16,8, que o Espírito Santo pode convencer a pessoa do pecado, da justiça, do juízo. Essa pessoa pode levantar sua mão para o céu, entregar sua vida para Cristo e começar uma caminhada como nascido de novo na presença de Deus. Isso quem acredita na continuidade dos dons. O extremista, nós tivemos o caso de um pastor holandês, calvinista, hipercalvinista, que foi para os Estados Unidos e que acabou da igreja cristã evangélica reformada. Ele acabou ministrando, escrevendo livros e materiais, mas depois ele acabou sendo convidado para se retirar dessa denominação. Mas ele dizia: olha, é impossível que alguém me ofereça, faça a oferta da salvação, apelo em cima do púlpito, sem que ofenda a soberania de Deus, porque homem algum pode oferecer a salvação para outro homem, se não for Deus que oferecer. Só quem oferece é Deus. Então se calem e deixem Deus agir. Então ele dizia que nós não poderíamos fazer apelo. O sobrenome desse pastor era Hoeksema, holandês, naturalizado americano. Isso causou um grande mal. A igreja depois teve que se retratar publicamente, foi em cadeias de televisão nacional para poder se retratar, escreveram materiais para a convenção e para outras diversas igrejas irmãs, justamente para se retratar no posicionamento desse irmão. Então o extremo, ele não é bom, o extremo nunca é bom. Nós precisamos aprender a ser maleáveis, nós precisamos aprender a conversar com aqueles que são diferentes de nós. Às vezes a gente não vai pensar da mesma forma, nem vai ser convencido, mas a gente vai ter o diálogo, e o diálogo promove o Cristo que está em você. O diálogo faz com que a luz de Deus que está presente dentro da sua vida possa brilhar sobre a vida de outros também. Só posso falar de Jesus se eu tiver essa capacidade de ser maleável também dentro dessa forma. Nós temos Michael Horton, que também é um autor calvinista rígido, pelo menos daquilo que eu percebi. Eu vou ouvir o pastor Johnny falar sobre ele na semana que vem, que é inclusive o autor do livro A Favor do Calvinismo, que ele vai estar ministrando. Então nós não somos contra os irmãos calvinistas, nós somos contra o excesso dentro do sistema túnico, onde Deus é colocado muitas vezes, isso aqui na nossa percepção arminiana, como um monstro moral. Eu vou explicar isso e queria que você me entendesse. Como assim, pastor? O calvinista extremo ou hipercalvinista, ele diz que Deus, ele é soberano acima de todas as coisas, e essa soberania de Deus o coloca na condição de predestinar e preordenar cada movimento da humanidade. Então esse Deus, ele ama o homem. É o mesmo Deus que diz para o homem: não peque, mas é o mesmo Deus que preordena cada pecado que ele vai fazer, e depois ele vai condenar ele por causa do pecado que ele fez.
Então ele acaba se tornando bipolar, porque ele diz: não faça, mas ele mesmo ordena o pecado, não faça, mas ele mesmo conduz para lá. A nossa percepção arminiana sobre isso, e muitas vezes nós somos chamados de humanistas justamente por causa da nossa defesa em relação a isso, é por acreditar que Deus, ele não, de forma alguma, vai tirar a prerrogativa do arbítrio do homem. Nós entendemos, e é importante entender a perspectiva também do arbítrio na percepção arminiana clássica. Ele não vai tirar o arbítrio do homem. Ele não fez ninguém robô, nem os anjos no céu, nem os homens na terra. Ele não os fez assim. Não é à toa que Deus insiste, nos ensina continuamente. É para isso que você está vindo para a casa de Deus, para ouvir a palavra, para poder ser ensinado, instruído, preparado, conhecer a verdade, amar a Deus, crescer em Deus, ser convencido pelo Espírito Santo que você deve caminhar em crescimento. Nós acreditamos numa perspectiva reformada, em que a salvação ela acontece em 3 pontos: passado, presente e futuro. Nós fomos salvos na justificação na cruz do Calvário. Nós estamos sendo salvos através da santificação pelo Espírito Santo enquanto caminhamos na terra, e seremos salvos deste mundo, deste corpo pecaminoso, quando o Senhor voltar na glória. Então, na glorificação também. Então, passado, presente e futuro. E nós temos caminhado dentro dessa perspectiva. Nós não temos nada contra nossos irmãos, desde que a perspectiva não seja essa visão extremada. Então, dentro do sistema TULIP, nós queremos fazer o apontamento aqui dos pontos da própria percepção. O que é a TULIP? A TULIP são 5 pontos principais. É lógico que o calvinismo ele é muito mais do que isso. O calvinismo ele tem a cosmovisão de mundo abrangente muito mais do que 5 pontos. A problemática se dá é quando alguém diz: eu sou calvinista, conhece apenas os 5 pontos de forma superficial, sabe citá-los, mas sem conhecer e sem fazer juízo de valor. Eu preciso pensar a respeito. Esses dias atrás eu saí com alguém, eu saí com uma parte da minha família e recebi um convite para almoçar. Minha esposa tinha ficado em casa, e alguém falou assim para mim: olha, liga lá para ela e convida para a gente almoçar no restaurante tal. Eu liguei para minha esposa e falei: olha, tal horário, o que você acha? Vamos almoçar. E aí desliguei. A pessoa: e aí a resposta? Não, peraí, eu passei a informação, agora eu vou deixar ela pensar, deixar ela digerir, daqui a pouco eu ligo. Não vou forçar nada, né? O marido vai passando os anos, eu tenho 21 anos de casado, a gente vai aprendendo que a gente tem que saber lidar com a companheira que o Senhor nos deu, né? E em especial, o que eu quero dizer aqui nesse instante, a gente tem que saber também lidar com as informações. Então, recebeu? Digira, coma, deixa ela entrar, perceba, faça juízo de valor. Você pode julgar sim. A palavra de Deus diz que nós devemos julgar de acordo com a verdade, com a justa medida de Deus. E essa não tem problema nenhum, não tem problema. Eu até acho melhor que você julgue, porque aí você vai ter uma convicção genuína, não uma convicção vendida. Simplesmente aceita porque me fala, não, porque eu fui lá e o pastor me falou. E se o pastor estiver errado? É importante você construir uma base sólida. Amém, irmãos? Então, o primeiro ponto da TULIP é a letra T ali, total depravação total, que significa que o homem está tão caído, entrelaçado pelo pecado original, que é o pecado de Adão, que este é incapaz de agradar a Deus antes de ser regenerado. Essa é a percepção do calvinismo, dentro da percepção do pecado original. Quando nós estamos falando de soteriologia, nós temos algumas matérias que nós tratamos dentro dela, inclusive a armatiologia, que é também uma doutrina que fala sobre o pecado do homem. A armátia fala justamente sobre isso.
Então é a doutrina sobre o pecado original. O homem caiu. O homem sem Deus está perdido, está perdido. O que é que o arminianismo pensa sobre isso, pastor Joel? Nesse ponto, o arminianismo crê nesta também percepção. Nós somos convergentes. Na verdade, nós não discordamos, não. Nós acreditamos e também ensinamos. É a letra T do Fectis. Essa letra aqui, está como parte da doutrina da salvação. Nessa condição atual não existe, passei demais, não existe no ser humano a capacidade volitiva, uma vontade dentro de si de querer fazer o bem, entendendo que este fazer o bem é desejar agradar a Deus e buscá-lo. O homem por si próprio caído não tem vontade de voltar a Deus. O homem afastado, o homem perdido, o homem entrelaçado pelo pecado, ele está de fato incapaz de por si só desejar aquilo que é bom da parte de Deus. Nós também temos essa mesma percepção, e toda a inclinação então da natureza desse homem é para o pecado. Logo, alguém só pode ser salvo por iniciativa divina. Alguém já disse que o homem pode tomar a decisão de ser salvo. Na nossa percepção arminiana, quem diz é arminiano e conhece a doutrina arminiana, nunca vai dizer que foi ele que iniciou o processo de salvação. Nunca foi. Quem é um arminiano clássico ou arminiano wesleyano, ele vai dizer que todo o processo da salvação começou de forma graciosa, através de Deus agindo de lá para cá e não daqui para lá. Amém, irmãos? Então, a condição da nossa natureza corrupta e depravada influencia cada uma das nossas decisões, fazendo com que nós pecadores estejamos debaixo do juízo divino. E aí Romanos 6 vai falar sobre esse pecado. Romanos 6, 26, 16, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Romanos 3, 23 também vai falar sobre isso. Mais alguns outros textos que eu coloquei aí, e o slide ali cortou. Não sei o que está acontecendo. Acho que é a dimensão, né, pastor? Deve ser a dimensão que eu fiz do slide, mas uma partezinha foi retirada, mas não tem problema não, são alguns textos que eu havia colocado mais. Esse material eu vou deixar à disposição do pastor Johnny, vou mandar depois para o pastor Johnny, inclusive ele vai colocar à disposição da igreja para os irmãos terem acesso desses slides também. Então, Robert Shank diz o seguinte: o aspecto mais profundo da tragédia do pecado reside em sua imposição de alienação de Deus. Nessa trágica circunstância de alienação de Deus e da vida de Deus, o homem não tem força para salvar a si mesmo. Então, irmãos, a nossa percepção arminiana sobre a depravação total é convergente com a percepção da depravação total que o calvinismo também tem. Nós não temos dissonância em relação a isso, nós temos consonância, falamos na mesma voz, temos o mesmo entendimento. Amém, irmãos? Outro ponto do sistema Tulip é o de inconditional election, que fala da eleição incondicional. Acredita-se nesse ponto que em uma eleição, que há uma eleição ou predestinação em que uma pessoa é escolhida para a salvação enquanto que outras, de forma similar, no caso escolhidas, para a danação eterna. Aqui nós já temos uma dissonância, porque na percepção calvinista, a eleição é incondicional, é Deus que escolhe, é Deus quem elege, é Deus quem predestina. Ao tempo que Ele predestina uns, Ele elege uns para o céu e para a salvação, Ele predestina outros, preordena que outros sejam, na verdade, enviados para o inferno. Pergunta por quê? Onde está essa percepção de como é que Ele faz essa escolha? A resposta está nos mistérios de Deus, no decreto eterno, em que Ele por si só resolveu escolher dessa forma. Então é possível que alguém que siga esse pensamento rígido dessa forma, ele pode ser uma pessoa que, nessa perspectiva, ele não vai, se ele for muito honesto, dentro dessa percepção, muito honesto mesmo, ele vai ter que dizer que ele caminha
dentro da igreja, ele serve ao Senhor, mas ele não sabe se ele é um eleito ou se ele é de fato um destinado ou um preordenado para o inferno. Essa pergunta foi feita para um grande apologista da doutrina hipercalvinista no Brasil, e a resposta dele foi: eu não sei se eu ainda estou salvo, pode ser que no final eu não esteja. Então ele não tem a confiança da sua salvação. Esse tem ganhado um grande, tem tido já muitos anos uma repercussão. Eu tenho vários livros desse ministrante, não vou falar o nome dele, é brasileiro, vou me ater aqui a essa ética, mas na sua percepção ele também leva em consideração o seu ponto de vista de que ele não crê, ele não sabe, uma vez que isso está nos decretos secretos de Deus. Qual que é a percepção arminiana sobre isso? No arminianismo nós refutamos essa linha de percepção calvinista, pois não cremos nesta chamada dupla predestinação, em que Deus age com uma moralidade ambígua, onde até predestina uns para a salvação e preordena outros para o sofrimento eterno. Nós não acreditamos nessa forma. A nossa principal defesa é justamente aqui nesse ponto. Algumas pessoas pensam que nós estamos super preocupados com o livre-arbítrio, e na verdade nós estamos fazendo a defesa desse ponto. Justamente essa é a preocupação do arminianismo clássico, em defender a moral, a percepção de um Deus que é benigno, que ele é bom dentro de si e é bom em suas ações. Quando alguém é benigno, ele promove bondade. Benignidade é motivação, bondade é ação. O nosso Deus é benigno. Nós não cremos